Você preferiria ficar em casa jogando videogame, assistindo aquele anime ou até mesmo maratonando aquela série que você está assistindo, ou ficar num calor insuportável com uma multidão de gente bebendo, pulando, fora outras coisas que acontecem aí e o risco que tem nesses lugares? O que você preferiria? E também outra coisa, você já curtiu o carnaval esse ano? Porque se a resposta foi: "Não, eu fiquei em casa de boa, assistindo, jogando, estudando", saiba que você não está sozinho, porque eu fiz o mesmo. E muitos jovens da geração Z também fizeram a mesma coisa. Nos últimos anos, uma coisa sempre me chamou muita atenção, e depois eu reparei que não foi apenas a minha impressão. Tem várias pesquisas, conversas, comentários, fóruns e discussões nas redes sociais. Tudo indica que a geração Z, ou seja, quem nasceu entre 1995 e 2010, tá dando cada vez mais um jeitinho de fugir do carnaval. E não é preguiça, não é falta de vontade de se divertir, bem entre aspas, né? É algo muito mais amplo, mais profundo do que isso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Por que será que a geração Z está evitando o carnaval? Mas antes de começar com o vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante, e se tiver a opção de hypar o vídeo, já hypa logo de começo, de comentar uma coisa aleatória, como carnaval, pão de queijo ou qualquer coisa assim, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou deixar um like no seu comentário. Bom, antes de entrar no assunto principal aqui, deixa eu te contextualizar rapidinho para quem não sabe o tamanho do que a gente está falando. O carnaval brasileiro é considerado a maior festa popular do mundo. E não é exagero, isso é literalmente reconhecido internacionalmente. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda são cidades que praticamente param durante todos os dias de festa. Em 2024, por exemplo, a Sapucaí do Rio de Janeiro recebeu em torno de 700 mil pessoas ao longo de desfiles das escolas de sambas. E isso num lugar só, detalhe. Mas sabe o que é mais interessante? Mesmo com esses números gigantes, as pesquisas de comportamento mostram que a participação de jovens da geração Z vem caindo. E não vem caindo por falta de dinheiro somente, que eu acho que todo mundo está passando por uma situação financeira complicada nos últimos tempos. Só que embora isso também seja um impasse, a questão vai muito mais da identidade, preferência de estilo de vida, a questão da muvuca de gente, aglomeração de pessoas, barulho muito alto, questões sensoriais, e que ele não prefere mais focar nos seus hobbies, o seu bem-estar, se é assim que eu posso dizer, desde estudar para algum concurso, estudando para faculdade, prefere maximizar esse tempo que tá de folga, né, para fazer aquilo que ele gosta, ao invés de fazer aquela obrigação social de ser brasileiro que você tem que ir no carnaval, entende? E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para vocês. O carnaval sempre foi de todo mundo, entre aspas, mas será que ele sempre foi para todo mundo? A gente sempre cresceu ouvindo que carnaval é uma festa nacional, que todo brasileiro tem o carnaval no sangue, que todo brasileiro gosta, e quem não gostar é quase uma heresia cultural, isso e aquilo. Mas será mesmo que essa narrativa sempre foi verdade, ou é uma construção que a gente foi aceitando como um fato apenas? Então é aqui que a coisa começa a ficar interessante. E eu espero que você preste atenção nisso, porque é um ponto que muita gente ignora. A geração Z, os jovens, querendo ou não, cresceu num ambiente completamente diferente de qualquer geração anterior. Eles ou vocês, dependendo da sua idade, é claro, foram a primeira geração a crescer com a internet de alta velocidade desde cedo. Redes sociais, YouTube, Spotify, jogos online, comunidades digitais. Tudo isso faz parte da formação cultural dessa geração de uma forma muito mais intensa. E sabe o que acontece quando você cresce tendo acesso a culturas no mundo todo, às músicas de outros países, as séries, mangás, animes, desenhos, podcasts, comunidades de nicho, você começa a construir sua identidade cultural própria, que não necessariamente, meu amigo, passa pelo que a geração de seus pais, dos seus avós, considerava essencial. Um jovem de 20 anos hoje pode ter uma conexão emocional muito mais profunda com uma banda, sei lá, coreana, uma banda norte-americana, com franquia de jogos, cultura japonesa, cultura oriental, tem mais afetividade em comunidades de leitura, livros, etc. Até o estilo de vida, você vai ver que é diferente, né? E isso não é errado, é só diferente. E aí, quando chega o carnaval e alguém fala, ah, vai lá, é a nossa cultura, você tem que curtir o carnaval, você é brasileiro, você tem isso no sangue, tem isso nas suas veias. Só que, cara, os jovens e muitas pessoas olham e pensam, cara,
eu sei que eu sou brasileiro, mas, cara, eu não me identifico com essa cultura, com essa festa. E eu não me vejo ali. E não é uma rejeição ao Brasil, que pode parecer, que pode soar para algumas pessoas. É apenas que cada pessoa tem uma opinião própria e, querendo ou não, uma geração inteira de jovens está redefinindo o que significa ser brasileiro de um jeito muito mais pluralizado. E muitos jovens sentem que o carnaval virou só apenas uma obrigação social que não reflete mais quem eles são. Eles buscam por mais autenticidade e eles já construíram uma identidade cultural própria deles mesmos. E fora ainda aquela questão de preferência por usar aquele feriado para descansar e a descompressão mental. Querendo ou não, as pessoas ignorando o fato, mas essa nova geração Z, cara, a vida é muito mais intensa, né, muito mais cobrada. Até em questões simples que antigamente você conseguia ter sucesso na vida, como por exemplo, antigamente você fazendo uma faculdade praticamente tinha um futuro garantido. Hoje em dia você tem que ter uma faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, ter descoberto a cura de alguma doença rara, falar 5 idiomas diferentes, ser proativo, isso, aquilo. E tudo é julgado nas costas dessa nova geração. Pressões acadêmicas, né, profissionais, sociais, financeiras, que é o que mais pega. E ainda por cima, questão até emocional, ansiedade, constante mudança. E o carnaval, para muitos, virou sinônimo de mais cansaço, né? Mais gasto, mais estresse. Aquela questão, cara, de você estar num lugar minúsculo com 100 pessoas, tudo aglomerado, bebida, pessoas suando, isso, aquilo. Fora coisas que acontecem aí nesses eventos que vocês conhecem muito bem. No ano passado, ano retrasado, já teve um boom de índice de pessoas fazendo maldade nesses lugares. Então, muitos preferem não frequentar, mesmo que pode ser estigmatizado. Ah, mas você tem que ir no carnaval, você tem que curtir a vida, isso aqui. Então, eles nem ligam, cara. É melhor você ter uma pausa de verdade, um descanso real de um feriado, para fazer aquilo que você gosta, né? Ter um pouco de respiro, um pouco de paz, tranquilidade, em meio, né, querendo ou não, à folia, ao caos. E é válido, cara, cada um tem opinião. Só que se você falar isso, que você não curte carnaval, que você não gosta, que você acha um pouco, né? Não vou nem falar aqui a palavra, você já é visto com outros olhos, já pensa que você é conservador, que você, né, é cristão, isso, aquilo. Pode até ter questões religiosas envolvidas, mas muitas vezes é porque os princípios e valores da pessoa não é que não deixam, mas é que eles não se veem naquele tipo de lugar, naquele tipo de ambiente, entende? Pode ter a ver com questão religiosa, em alguns casos, pode sim. Até eu também já fiz um vídeo aqui a respeito que tá tendo uma nova onda da geração Z ir mais na igreja, né, frequentar mais a igreja, círculo cristão, voltando mais às matrizes cristãs, né, se convertendo mais. Pode ter sim uma correlação com tudo isso? Pode, mas na maioria das vezes é porque não gostam e também seus princípios e valores, eles não se veem naqueles ambientes. E muitos já citaram que o desconforto com multidões e música alta é um dos fatores decisivos para ficar longe do carnaval. E isso não é frescura, cara. Muitas vezes é uma questão de saúde sensorial. E para muita gente não é uma diversão, é um gatilho, né, de ansiedade. Então muitos preferem um ambiente mais controlados, né, o conforto do seu quarto, o silêncio ou a música que eles escolheram, né? Convenhamos aqui, a temperatura agradável do seu ar-condicionado, do ventilador, é o refúgio perfeito. E olha, o curioso, isso não significa que eles se tornaram antissociais, que eles se tornaram menos brasileiros. É que eles continuam querendo conexão, mas uma conexão de qualidade, uma conexão que eles queiram. Eles preferem chamar 2 ou 3 amigos para jogar online, para conversar, né, para comer uma pizza, pra sair para algum lugar, do que ficar no meio de 100.000 pessoas onde ninguém se vê de verdade, ninguém se conhece, né, todo mundo tá lá aproveitando, um se importando com a opinião do outro, né, fazendo, né, que você sabe muito bem que acontece nesse tipo de ambiente, não respeitando muitas vezes a pessoa que tá descansando, né, a casa, o lugar onde que ele está se frequentando, não respeita até a questão da limpeza do ambiente. E quando muitos veem isso, preferem ficar em casa, no seu ambiente tranquilo. Só que também entra naquela pauta, quantas vezes você já fingiu que queria ir para o carnaval só porque todo mundo vai, ou ficou com aquela culpa de ficar em casa enquanto via os stories da galera sambando, curtindo. Cara, querendo ou não, existe ainda uma pressão social real para muitas pessoas quando o assunto é o carnaval. Só que o que as pesquisas mostram, o que eu reparei, o que muitas pessoas sempre dizem, é que melhor eu valorizar meu tempo livre de uma forma completamente diferente do que todo mundo está acostumado. Que nem eu citei pra você anteriormente, é muito melhor você ficar no conforto da sua casa, jogar um videogame, assistir uma série, assistir um anime, estudar, fazer o seu qualquer tipo de hobby, do que você tá no ambiente por apenas estar, sabe, você não queria. E fora ainda o custo financeiro, né, a questão
que você vai ter que gastar com fantasia, abadá, transporte, alimentação, cara na rua, hospedagem, se for viajar. E o carnaval pode facilmente sugar centenas ou até milhares de reais num fim de semana único. E para uma geração, nós, né, que enfrenta o mercado de trabalho instável, salários de entradas baixíssimos, carga muito pesada, que cada vez mais lida com a ideia de guardar dinheiro para a independência, focar no seu patrimônio, vou focar naquilo que você quer construir no futuro, esse gasto simplesmente não faz sentido nenhum. E tudo isso que eu falei para vocês chega num ponto muito simples. Não existe uma forma certa de ser jovem, de curtir a vida aí que muitos dizem. Não existe uma forma de aproveitar o tempo livre. E não existe uma cultura que seja obrigatória para as pessoas. O carnaval, cara, tem história, é bonito, tem riqueza cultural, tem arte, tem comunidade. Eu não tô dizendo que é ruim. E para muita gente, ele é genuinamente o melhor momento do ano. Que ótimo que é assim. Cada um tem uma opinião sobre isso. Mas para outra parte igualmente grande da população, especialmente dos jovens de hoje, a geração Z, que muitos, né, fazem conotação um pouco exageradas, né? Ele simplesmente não faz sentido mais. E isso não torna eles pessoas menos brasileiras, menos alegres e menos nada. O que a geração Z está fazendo, no fundo, é algo que toda geração faz à sua maneira: reescrever as regras do que significa viver bem e escolher o que realmente você quer ou não quer fazer, e não por apenas uma obrigação social. Mas enfim, essa foi apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda, deixa aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira com mais prioridade, que eu faça o roteiro, que eu faça o vídeo, que eu edite tudo, comente o seu tema junto com o Valeu Demais. E também tem outras formas que vocês podem me ajudar financeiramente, se você puder, deixando claro. Tem um Apoia-se que você pode entrar aqui, eu sempre deixo na descrição, tem a vaquinha, né, no QR Code, copiando, colando o Pix, que você vai direto lá. E também da forma grátis, que não vai te pesar em nada. Deixando o seu like, que é muito importante, comentando o vídeo, que ajuda muito no engajamento, vocês não têm noção, e se inscrevendo no canal. No mais, desejo sucesso para todos vocês e te vejo numa próxima.